Olá, meninos e meninas, pais encarregados de educação e todos que estiverem a nos assistir. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, sou a professora Iria Silva. Hoje é a nossa 10ª aula de Ciências Integradas do 3º ano. Meus meninos, hoje, para a nossa aula, para a nossa 10ª aula de Ciências Integradas, vamos fazer a consolidação de alguns conteúdos que estivemos a estudar durante algumas semanas, ou seja, vamos recordar. Prestem atenção aqui. Nós podemos observar estas imagens e vocês logo podem lembrar alguns conteúdos. Esta primeira imagem que temos aqui, que conteúdo que vos lembra? Lembra-vos das plantas. Muito bem, assim como na aula passada nós fizemos a revisão dos animais. Também podem ver, observar a outra imagem de cima. O que vos lembra, meninos e meninas? Lembra-nos o quê? Lembra-nos as profissões ou atividades profissionais. Muito bem. E aqui temos a nossa bandeira. Também estudamos o que é, meninos? Os símbolos da nação cabo-verdiana. E tendo aqui também uma última imagem, mostra-nos o quê? O carnaval. O carnaval significa que estamos a falar de que atividades? Atividades culturais e recreativas. Então, durante a aula, vamos fazer alguns exercícios para vocês recordarem. Mas também temos um conteúdo que nós já tínhamos estudado. Os meios de comunicação. Vocês sabem e conhecem bem os meios de comunicação. Vocês podem me dizer que meios de comunicação é que vocês conhecem? Claro, vocês conhecem vários meios de comunicação, entre os quais a televisão, o telemóvel e tablet, imagem e também rádio, entre outros meios. Vamos agora falar hoje, nessa questão, vocês vão escrever nomes de 3 meios de comunicação social. Nós, ao estudar os meios de comunicação, nós vimos 2 tipos de meios de comunicação. Vocês estão a lembrar? Sim, nós estudamos os meios de comunicação pessoal e social. Vamos agora recordar quais são os considerados meios de comunicação social. Estão a lembrar? Social e pessoal. Social. Nós temos a televisão. A televisão é um meio de comunicação social. Muito bem. Por quê? Por que é social? Porque a televisão transmite informações para toda a sociedade, toda a comunidade, até para o mundo. Por isso é social. E outro meio de comunicação social que nós estudamos. Vamos lá apontar? Temos também a rádio. A rádio é um outro meio de comunicação social, assim como a televisão. Transmite informações para todas as pessoas. E o terceiro, o jornal, também um outro meio de comunicação social. Mas, meninos, agora podemos também recordar brevemente os meios de comunicação pessoal. Quais são? O exemplo, podemos ter o telefone. O telefone, uma carta. Por que é pessoal, meninos? É pessoal porque transmite informação de uma pessoa para outra, não é para todos. Por isso é um meio de comunicação, ou são meios de comunicação pessoal. Vamos continuar revendo ou recordando ainda de outros conteúdos que estudamos. Fiquem atentos. Temos um outro exercício. Prestem atenção. Completem os espaços tendo em conta os meios de comunicação que estão no quadro ao lado. Aqui temos rádio, televisão e telefone. Vamos completar estas frases, ou, aliás, completar com estas palavras. Falar com um familiar que está longe. Precisamos telefonar, ou, aliás, falar com uma pessoa que está longe. Qual é o meio de comunicação que vamos preencher? Qual é que vamos utilizar? Ver os programas favoritos. Vocês têm programas favoritos que vocês assistam. Qual é o meio de comunicação também que vocês vão utilizar? Ouvir música nos tempos livres. Vamos ouvir, escutar. Meninos, vamos lá no primeiro
qual é a palavra, aliás, qual é o meio de comunicação que vamos preencher? Falar com um familiar que está longe. Claro, o telefone, certo? Em seguida, meninos, vamos ler a segunda frase. Ver os programas favoritos. Qual é que nós conseguimos ver, observar os programas que gostamos mais? Também usamos, neste caso, a televisão. E a última frase. Ouvir música nos tempos livres. Vamos apenas ouvir. Qual é? Temos a rádio, certo? Muito bem, meninos. Vamos continuar com a nossa revisão. Também vamos rever um outro conteúdo. Meninos, vocês podem ver aqui. Temos as plantas. Plantas cultivadas e plantas espontâneas. Mas antes, é importante vocês recordarem a importância da planta. A planta é muito importante, já sabem. Por quê que a planta é importante, meninos e meninas? É importante porque através da planta conseguimos ter vários alimentos importantes para a nossa saúde. Certíssimo. Que outra importância tem a planta, meninos? Também a planta é importante porque conseguimos obter a sombra nos dias de muito calor, mas também conseguimos ter o oxigênio no ar para podermos respirar, certo? A planta tem muitas importâncias. Agora vamos para a nossa questão. Façam a ligação correta. Aqui, como já dissemos, temos plantas cultivadas e plantas espontâneas. Vamos lembrar dessas duas palavras. O que significa cultivadas, plantas cultivadas e plantas espontâneas. Plantas espontâneas. Vamos escolher. E plantas cultivadas. Aqui temos algumas plantas. Vamos ler, meninos. Milho, tomate, papoila, feijoeiro, couve e fetos. Essas são algumas plantas que temos. Vocês já estão a lembrar o que significa plantas cultivadas? Claro, cultivadas, porque uma pessoa, um agricultor, vai ter que semear, cuidar, não é, dessa planta, para poder dar fruto ou para o que ele precisar. Agora, as plantas espontâneas, o que significa, meninos? São as plantas que nascem sozinhas, vão nascendo naturalmente, não é? Sem cuidado dos homens. Então, é só escolher. Vamos lá escolher. Plantas espontâneas. O milho. O milho é uma planta espontânea ou é uma planta cultivada? Alguém sabe? Sim, o milho é uma planta cultivada. Muito bem, meninos. Continuemos. Temos tomate. Tomate também é cultivada ou é uma planta espontânea? Claro que também tomate se cultiva, certo? Muito bem, continuemos. A seguir temos uma planta. Já tínhamos estudado na aula de Ciências Integradas, numa outra aula. Papoila. Papoila é o quê? É que tipo de planta? Vocês se lembram? Que dá flor. Então, é uma planta espontânea. Vamos lá, meninos, continuem assim. Vamos ver o feijoeiro. Vocês sabem, feijoeiro, vocês se alimentam do feijão. É muito bom para a nossa saúde. O feijoeiro é uma planta cultivada também. Mas, a seguir, que planta que temos? Couve. Couve também é cultivada ou nasce espontaneamente, sozinho? Não, é uma planta também cultivada. E, por último, feto. Feto, também estudamos naquela aula de Ciências Integradas sobre as plantas. Feto é uma planta espontânea. Exatamente, meninos. Vamos continuar ainda com mais exercícios. Utilidade das plantas. Já falamos anteriormente. Agora vamos completar. Completem o texto com as palavras do retângulo. Temos um retângulo ao lado e temos aqui um texto. Vamos ler? O ser humano utiliza várias plantas, várias partes das plantas para se alimentar. Da cenoura, o ser humano, não é? Ele come o quê? Ele come um espaço para completar. Depois, temos um espaço, come-se as folhas. A parte que nós comemos é a folha. Da bananeira, come-se o que se come da bananeira, a planta que dá? Já sabem qual é
é o fruto que a planta bananeira dá, não é? Também sabemos que o ser humano utiliza as plantas para fazer o quê? Temos aqui um espaço para completarmos com as palavras ao lado. Pense um bocadinho lá. Vamos lá. Primeira frase outra vez. Da cenoura ele come a... Vamos escolher a cenoura, a parte. Nós sabemos que uma planta, principalmente uma planta completa, tem quantas partes, meninos? Tem 5 partes. Muito bem. Então, quais são essas partes? Vamos recordar. Temos a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. 5 partes. Todas essas partes podem ser comestíveis. Nós podemos comer. Então, qual é que nós comemos? A cenoura, aquele produto cenoura, qual é a parte? É a raiz que se desenvolve numa cenoura ou é a parte da folha? Vocês se lembram? A raiz, aliás, da cenoura, o ser humano come a raiz, está bem? Da cenoura, o ser humano come a raiz. Muito bem. Aquela parte que comemos é a própria raiz que se desenvolve numa substância que nós podemos comer. Depois, um espaço, come-se as folhas. Vamos procurar. Já escolhemos, já temos raiz, está fora. Agora, temos fruto, couve e medicamentos. Qual é que fica aqui neste espaço? Qual é a palavra? Da couve, come-se as folhas. Vocês estão atentos. Continuemos. E da bananeira? Da bananeira come-se o fruto. A última frase. Também sabemos que o ser humano utiliza as plantas para fazer o quê? Para fazer o medicamento. Os medicamentos. Meninos, ainda a planta tem mais importância para além do que nós já vimos. Nós, naquela aula sobre as plantas, vimos que o vestuário que nós usamos pode ser a partir também das plantas. O papel, o nosso caderno, não é? Vem de uma planta. Então, como já vimos, a planta é muito importante para os outros seres vivos. Continuemos, meninos. Vamos recordar agora as atividades econômicas e profissionais. Atividades profissionais vêm de que palavra? Família de palavra de quê? Da palavra profissão. Exatamente. Vamos ver que pergunta que temos aqui. Interessante a pergunta, não é? Escrevam o nome das profissões representadas nas figuras seguintes. Vamos observar as figuras, meninos. Vamos. Que figura que temos aqui? Vocês vão completando. Temos a seguir, representa-nos o quê? Que profissões? Temos várias profissões. Vocês podem indicar, vão se indicando algumas. Um médico, um professor, um enfermeiro, um pedreiro, um carpinteiro. Então, vamos escolher que profissões temos aqui. A terceira imagem e a quarta imagem. Já conseguiram identificar? Então, vamos fazer. A primeira, alguém já conseguiu descobrir? Temos o quê? Temos quem distribui as cartas. Temos a carteira. Antigamente mais se usava o carteiro, o homem. Agora podemos encontrar também mulheres a fazerem este serviço. Mas, em seguida, esse homem do chapéu para evitar o sol. E o que significa esse homem? Aliás, qual é o trabalho desse homem? Que profissão tem? Ele é um pastor. Sabem o que é um pastor, não é? Que cuida dos rebanhos, dos animais. Bem, continuemos. Ali, pela bata branca, pode ser um quê? Um médico, mas ali tem algumas coisas que têm a ver com o laboratório. Lembre-se da aula sobre a ciência. Então, temos o quê? Temos quem trabalha num laboratório, é um quê? Para fazer a pesquisa, para descobrir coisas. É um cientista. E a última senhora cuidando de uma pessoa, a pessoa está acamada, está doente. Então, quem é que cuida de um doente? Já sabem?
Sim, muito bem, é a enfermeira. E temos muitas e muitas outras profissões na nossa sociedade e todas são muito importantes. Continuemos, meninos. Aqui temos o seguinte, neste exercício. Completem as frases com as seguintes expressões: meio rural, meio urbano e meio litoral. Ao estudar as atividades profissionais, atividades econômicas e profissões, nós identificamos 3 tipos de meios, de lugares que temos em Cabo Verde, e cada um desses meios pratica-se mais um tipo de atividade. Por isso, vamos agora completar estas frases. Primeira frase. Temos um espaço, pratica-se a pesca e o turismo. Meninos, em qual dessas regiões é que pratica-se mais? Pratica-se mais. Não quer dizer que não se pratica outras atividades, está bem? Mas pratica-se mais a pesca e o turismo. A segunda frase. Temos um espaço, há muito comércio e construção de imóveis. Vocês estão a recordar o que significa imóveis? Imóveis significa o quê? Significa prédios, não é? Construções. É ali. A terceira frase. Cultiva-se a terra e faz-se a criação de animais em que meio? Pensem um bocadinho. Já conseguiram na primeira frase qual é o meio que fica ali? Onde que se pratica mais a pesca e o turismo, pessoas que vêm de outros países para nos visitar. Nós também podemos ir a um lugar para descansar. E no meio litoral. Meio litoral significa onde tem o quê? Se se pratica a pesca, é porque temos praias, mar, certo? Muito bem. E agora, onde é que há muito comércio, muitas lojas e ainda muitas construções de prédios, de estradas e outras? Em que meio? Temos agora o meio urbano e o meio rural. Qual é? Temos o meio urbano. Nas cidades ou vilas tem muito comércio e construção de imóveis. A última frase. Cultiva-se a terra. Faz-se a criação de animais. Onde é que se faz? Que se pratica agricultura, meninos. Agricultura e criação de animais, já sabem. É no meio rural ou campo. Muito bem, meninos. Temos aqui as festas. Nós falamos, aqui já entramos numa outra atividade. Depois de falarmos de atividades econômicas e profissionais, nós também estudamos uma outra atividade que entra as festas. Alguém se recorda que nome que damos a essas atividades? Onde há bailes, festas, atividades tradicionais. Quem se lembra? Já conseguiram identificar? É uma atividade cultural e recreativa. Vamos ver a questão. Ou a pergunta. Completem o quadro recordando as festas que se comemoram, nas localidades de Cabo Verde. Meninos, temos as festas. Dia Internacional da Criança. E vamos identificar as datas, está bem? E o que se comemora no Dia Internacional da Criança? Dia da Independência de Cabo Verde, aliás, festa, Independência de Cabo Verde. Temos aqui o dia 5 de julho. Agora, o que se comemora no dia 5 de julho em Cabo Verde? Depois temos 2 espaços para completarmos. Vamos identificar as festas, ou a festa neste caso, e a data. Comemora-se o primeiro dia do ano. Okay? Nós estudamos na aula de matemática, há dias, não é? E também comemora-se o Dia Mundial de Paz, certo? Vamos lá. Agora, vou deixar um tempinho para vocês refletirem.
vamos ali. Dia Internacional da Criança, meninos. Que dia? É o vosso dia. Vocês sabem que dia que se comemora? Claro que sabem. É dia? Alguém respondeu. Sim, é o dia 1 de junho. 1 de junho é o Dia Internacional da Criança. Agora, o que se comemora nesse dia? O quê? Temos os direitos da criança. Porque todas as crianças têm direitos e têm deveres também. Mas devemos respeitar também os direitos das crianças. Independência de Cabo Verde. Já ouviram falar de independência de Cabo Verde no dia 5 de julho? Porque Cabo Verde tornou-se um país independente. Antes, Cabo Verde era governado pelos portugueses. Depois desta data, 5 de julho de 1975, Cabo Verde passou a ser independente. Passou a caminhar pelos seus próprios pés. Então, o que se comemora? É a independência de Cabo Verde, exatamente. Nesta última linha, o primeiro dia do ano, ou comemora-se a paz. Então, agora vamos identificar que festa é. A festa do primeiro dia do ano. O primeiro dia do ano é 1 de janeiro. Então, temos Ano Novo, festa de Ano Novo. Está próximo. Depois, a data, a professora já disse, é dia 1 de janeiro. Vamos lá, meninos. Vocês estão a conseguir acompanhar bem? Vamos agora para um outro exercício. É o último exercício da nossa aula de hoje. Os símbolos da nação. Atenção, meninos, a professora falou no início da aula um pouco sobre o símbolo da nação. Quais são os 2 símbolos da nação que estudamos? Existem outros, mas estudamos 2 símbolos da nação. Vamos lá? Quais são? Já conseguiram? Temos aqui a bandeira. A nossa bandeira é um símbolo da nação. Por que é símbolo da nação? Porque é o que nos representa. Continuemos. Agora, aliás, vamos identificar um outro símbolo. O hino nacional. O nosso hino, Cântico da Liberdade. Vocês já sabem cantar o hino? Espero que sim. Bem, meninos, agora, como na última aula, nós não falamos dos escritores, aliás, do compositor, os autores do hino nacional. Então, vocês já sabem, já ouviram alguém falar? Quem é que escreveu o hino nacional? É um escritor, poeta cabo-verdiano, que se chama Amílcar Spencer Lopes, tá bem? Da ilha de São Nicolau, que escreveu o texto, o poema. E quem é que pôs a música, a melodia? É um compositor. Quem faz a melodia chama-se compositor, da Ilha do Maio, que se chama, o nominho que se usa é Betu, não é? Mas o nome é Adalberto Tavares da Silva, certo? Esses são os autores do hino nacional. E a bandeira também tem um arquiteto que desenhou a bandeira de Cabo Verde. O nome dele é Pedro Gregório Lopes, tá bem? Essas informações são importantes que nós tenhamos, certo? Bem, terminamos essa parte de exercício. Em seguida, vamos passar um trabalhinho de casa. Meus meninos e minhas meninas, para o nosso trabalho de casa, temos hoje uma atividade interessante e divertida. Vocês vão desenhar. É importante proteger os animais e as plantas. São seres vivos e importantes para nós e devemos protegê-los. Agora, através de desenhos, mostra como cuidas dos animais e das plantas. Vocês só vão desenhar para mostrar como é que vocês cuidam, se tiverem em casa um gato ou um cão. Se não tiverem, na mesma vocês podem desenhar como é que se cuida dos animais e das plantas.
vocês puderam ver, hoje nós fizemos a revisão de alguns conteúdos estudados durante algumas semanas. Quais foram? Nós estudamos ou recordamos as plantas, também recordamos as atividades profissionais, as atividades culturais e recreativas e os símbolos da nação. Meus meninos e minhas meninas, chegamos ao final da nossa aula de Ciências Integradas de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. E já sabem, as recomendações que são importantes. Usar a máscara quando vocês saem de casa. Também manter o distanciamento físico. E também lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool gel para desinfetar as mãos. Tchau!